fundamentação teórica é a parte principal do seu trabalho acadêmico, porque irá exigir um esforço muito maior. É nessa parte que você apresentará toda a sua pesquisa e também discutirá os conceitos que você vai trazer, as teorias e todo o aspecto metodológico. Por isso essa função extremamente, né, precisa. E é nessa parte também, ok, que você deverá apresentar os resultados da tua pesquisa, independente se ela for acontecer no meio de pesquisa a campo, bem como pesquisa bibliográfica, tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. É nessa parte também, tá, gente, que vocês vão mostrar a produção científica. E se essa produção científica que vocês vão escrever, se ela vai ter, de fato, conexão com o tema da pesquisa, certo? Vocês irão pesquisar uma série, então, de autores e vão demonstrar esses conceitos de modo sólido sobre o tema que vocês irão pesquisar. Então, cuidado, né, para ter consonância o trabalho inteiro. O tema que você se destinou a pesquisar, ele tem que conversar com a tua introdução, com os objetivos que você traçou, certo? Com a tua justificativa, com a metodologia da pesquisa, com a pergunta-problema. Tudo isso que vocês mencionaram aqui na introdução tem que ser respondido, né, afirmado por meio dos autores, por isso a pesquisa bibliográfica, certo? Na discussão, ou seja, na fundamentação teórica. Chegamos, então, nesse momento que é super importante, que você irá demonstrar a habilidade de síntese. Por quê? Porque você vai fazer uma leitura, uma série de leituras em artigos, em livros e outros manuais que são científicos e trazer somente aquilo que importa. Então, esse trazer, fazer essa pesquisa, esse movimento e trazer, significa que você precisa ter uma habilidade, uma maturidade com a leitura e não perder o foco do tema de pesquisa, tá certo? E nesse momento você vai entrar com as citações. Tudo que você mencionar no teu trabalho precisa falar de quem é o verdadeiro dono dessa ideia e você vai relatar sobre essa ideia que você menciona. Dessa forma, na fundamentação teórica, você estará promovendo uma revisão minuciosa da literatura existente. Então, se o meu tema é empreendedorismo, vai e busque informações, por exemplo, dos últimos 5 anos. O que traz sobre empreendedorismo? Ah, meu tema é empreendedorismo no Brasil. Vamos ver o que há de empreendedorismo no Brasil dos últimos 5 anos, ou dos últimos 10 anos, ou faça, no início da tua fundamentação teórica, um histórico falando sobre o início do empreendedorismo no Brasil, onde surgiu, como surgiu, ok? Mas não esqueça que toda pesquisa precisa ser mencionada quem é o autor que fez a pesquisa inicial. Por isso a gente faz por meio das citações, certo? E essa revisão bibliográfica, você vem trazendo ela para os últimos 5 anos, para a atualidade a qual nós estamos vivendo. Porque sempre que a gente pesquisa algo, por mais que tenha uma menção no passado, precisa trazer para a nossa realidade. Porque ficar pensando nas coisas do passado, escrevendo de modo dos acontecimentos do passado, não traz uma cientificidade, vai ficar só uma revisão de literatura, e não é isso que a gente quer. A gente quer trazer para a realidade conforme os temas que são reais aos quais vocês têm pesquisado, ok? E essa revisão também vai levar, né, vai acontecer que vocês vão trazer para a fundamentação teórica esses conceitos principais que fazem parte das pesquisas, ok? E elas vão norteando os caminhos dos trabalhos de vocês. Então, é muito importante que nessa etapa vocês tenham maturidade suficiente, né, de encontrar somente aquilo que vai compor de verdade os trabalhos de vocês, que vai dar o alicerce necessário para a fundamentação teórica. Aqui eu deixo algumas indicações, ok? Para vocês pesquisarem. Ao invés de utilizar somente os livros impressos, vocês podem buscar nesses sites que contêm, ok? Somente leituras fundamentadas na pesquisa científica, a qual já aconteceram evidências das quais as informações que nesses sites competem, ok? Trazem evidências verdadeiras, trazem pesquisas que já foram observadas, trazendo então esses resultados. Vocês podem utilizar algumas indicações desses sites que eu trouxe para vocês, ok? Então, para que você tenha sucesso na sua pesquisa de fundamentação teórica, é importante seguir algumas destas dicas. Quais são elas?
Primeira dica, sobre o que deste tema eu devo tratar? Então, se meu tema é empreendedorismo no Brasil, o que tem de importante saber sobre o empreendedorismo no Brasil? Aí você vai pensar o que é importante saber sobre isso e já vai começar a buscar as leituras que falem sobre essa importância do tema que está sendo tratado. Aí você vai fazer o seguinte: quais os autores que tratam sobre esse tema? Faça a busca então. Você pode utilizar os sites que eu passei anteriormente para fundamentar as suas ideias, ok? E aí, dentro das tuas leituras, você vai perceber o seguinte: há mais de uma posição sobre esse assunto? Por exemplo, existem várias opções que trazem sobre o empreendedorismo do Brasil. Tem outras posições dela ser, não na questão dela ser positiva ou negativa, mas como que se vê o empreendedorismo do Brasil? Ah, tem dois autores que trazem concepções bem diferentes. Olha que legal, você pode fazer essa brincadeira no teu trabalho. Traga esses dois autores que têm concepções diferentes sobre empreendedorismo, certo? E aí você pode trabalhar essas diferenças. Isso enriquece bastante também a pesquisa. Não mostra um único caminho, um único viés. Mostra opções de conhecimento, a qual você, enquanto acadêmico, vai finalizar o teu trabalho, certo? Pensando na alternativa que mais também lhe convém, você consegue compreender o que acontece nesse viés, nesse autor, e também você vai fazer um estudo da realidade. Esse autor realmente contempla aquilo que eu desejo buscar, que eu desejo demonstrar. Então, isso é bacana também. Feito isso, feito essa procura dessas posições, que muitas vezes os autores acabam discutindo sobre vários vieses dentre o mesmo assunto, mesmo que eles tenham essas ideias conflitantes, e você vai utilizar, então, citações diretas e indiretas para dar respaldo na tua escrita. Então, não vamos esquecer, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta. A citação direta significa cópia fiel, é trazer o conteúdo direto, igual, cópia fiel para o meu trabalho. E aí nós temos dois tipos de citação, a direta longa e a direta curta. A direta curta faz parte do parágrafo, tem que utilizar no máximo 3 linhas e colocar entre aspas o que você está trazendo para o teu trabalho, certo? E não esqueça de mencionar autor, ano e página, porque do contrário, está mencionando de modo errado. E a citação direta, ok? Acontece da mesma forma, porém você vai mencionar mais que 3 linhas no teu parágrafo. Então, logicamente, ela vai compor uma parte da tua folha, não dentro do parágrafo. Você vai fazer um recuo de 4 centímetros à direita da margem, vai diminuir a fonte para 10 centímetros e deixar o espaçamento simples. E vai mencionar igualzinho, autor, ano e página. Sempre que for citação direta, lembre que a cópia é fiel. Ctrl+C, Ctrl+V do material que você está lendo. E a citação indireta, que é o que deve contemplar a maior parte do teu trabalho, ok? Como que ela acontece? Você vai ler o material original e vai trazer as tuas impressões acerca da leitura. Vai mencionar o autor, vai mencionar o ano do material que você está lendo, porém vai ser uma interpretação sua, a sua visão acerca do material estudado. Por isso, é mencionado também em terceira pessoa, ok? E aí você vai estabelecer o diálogo no teu trabalho. Seja ele um artigo científico, seja um TCC, seja um projeto de pesquisa, ok? Você vai trabalhar, então, esse diálogo, gente, sempre de modo claro e extremamente objetivo, certo? Busque as abordagens sobre o tema que você está pesquisando de modo diverso. Quanto mais autores você trabalhar, melhor, mais consistência fica o teu trabalho, ok? O que é importante você saber com relação a evitar na escrita acadêmica, certo? Nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos científicos. Primeiro, material de segunda mão, que é o que nós conhecemos como APUD, que significa citado por. Recorra sempre que possível ao material original, porque o APUD é como se fosse um telefone sem fio, é aquele disque-me-disque. É um autor, uma pessoa, buscar um recurso original e reinterpretar, certo? E aí você vai pegar a interpretação e vai trazer para o teu trabalho. Isso não é positivo, porque a gente nunca sabe, de fato, se essa reinterpretação é fidedigna à obra original. Então, a ideia que eu deixo para vocês é que não usem a PUD, busquem sempre a fonte original.
Depois, não façam resumos de livros, não é isso que compete à fundamentação teórica. E sim, se apropriem somente das ideias que são fundamentais a serem apresentadas, somente sobre o teu assunto da tua pesquisa, ok? A ideia dos trabalhos acadêmicos da fundamentação teórica não é encher de citações, é você trabalhar as citações que contemplem o teu texto, o teu material escrito. Por isso que é muito mais rico vocês trabalharem bastante com a citação indireta, porque é o teu argumento, é a tua interpretação em terceira pessoa acerca dos materiais estudados, ok? Evite o uso de informações coletadas, importantíssimo, em sites de empresa, em sites de consultoria, em blogs, Facebook, e enfim, tudo aquilo que não tem comprovação científica, porque fica dentro do acaso. Por mais que você saiba, que tem um profissional excelente da minha área, e ele tem vários livros, mas ele utiliza um blog ou um site dele para mencionar, trazer algumas dicas. Legal. Então aproveita as dicas que ele traz para você saber mais, mas não coloca essas dicas no teu trabalho. Isso não tem comprovação científica. Nós precisamos de comprovação para fazer parte do nosso trabalho bibliográfico, das nossas fundamentações teóricas, ok? Outra dica importantíssima: tudo que você escreve, não esqueça de reler, certo? E rever se todos os parágrafos estão em consonância com o tema lá no início. Isso é extremamente importante. Cuide com a fuga do tema. Dedique-se muito a essa prática acadêmica, porque ela é maravilhosa, ela é extremamente valorativa, e quando você chega ao final do teu trabalho, você vai ver que material lindo que você produziu quando a gente se dedica. Isso é muito bom. Em cada sessão ou subseção, quando eu falo sessão e subseção, significam os títulos e os subtítulos que compõem os trabalhos acadêmicos, ok? O interessante é que você utilize mais de um autor. A dica que eu trago aqui é que vocês utilizem 3 autores a cada temática que vocês vão criar. Só que, claro, se teu artigo for maior, se for um TCC, você pode utilizar essa dica de mencionar, então, 3 autores a cada sessão ou subseção. Porém, se você vai fazer um material mais enxugado, você pode trabalhar com um número reduzido de autores. Aí eu deixo um questionamento para vocês. Como é que eu sei, ou como é que eu vou elaborar as seções e subseções do meu trabalho acadêmico? Ok? Que são os títulos e os subtítulos. Lá na introdução, quando vocês apresentam os objetivos específicos, você acaba observando o contexto de cada um desses objetivos específicos e pode transformar nas sessões do teu trabalho, porque precisa ter diálogo, ok? O que vocês escrevem, e vocês podem utilizar, então, cada um desses objetivos específicos, né, como um título a ser respondido no teu trabalho, porque esse é o caminho da introdução, você apresentar os temas que vão ser trabalhados diante do teu artigo, ok? Depois ainda, não inicie dica valiosa, não inicie nem termine nenhum desses títulos e subtítulos, que são as sessões, ok? Com citação direta, perfeito? Tabelas, gráficos, imagens ou alguma frase explicativa, ok? Por quê? Porque por mais que seja uma tabela, por mais que seja uma imagem, a função dessas tabelas e desses outros materiais gráficos ou infográficos é bem como uma citação, porque alguém fez aquele material que você está adequando no teu trabalho, então você precisa citar, não deixa de ser uma citação direta, ok? Então isso não é positivo, sempre elucide aquilo que vai ser apresentado, então abaixo de um título ou de uma seção primária ou secundária, você faça um enredo e demonstre o que vai ser apresentado, e na sequência não termina por ali para começar um novo título, continue a explicação do material que foi apresentado, seja o gráfico, seja uma tabela, seja uma imagem, uma ilustração, sua mesma, ok? Não deixe de fazer as referências bibliográficas somente no final, isso pode dar uma dor de cabeça enorme, porque às vezes você está empolgado, está fazendo pesquisa e está escrevendo no seu trabalho, chega no final, aí o professor vai fazer a correção, ou você mesmo se dá conta que, poxa vida, quem é o João da Silva? Quem é o Matos? Da onde eu retirei? E aí você começa numa busca enlouquecida e frenética, fica nervoso porque não encontra, e o que que isso vai acontecer? Vou deixar assim mesmo. Não pode, certo? Tudo que você menciona na fundamentação teórica do teu trabalho precisa compor
as referências bibliográficas. Então, a dica que eu dou para vocês, se utilizarem materiais científicos bonitinhos, já coloquem bem abaixo da folha de vocês, ou na parte que menciona as referências bibliográficas, os links que vocês estão pesquisando para facilitar a organização dessa parte, ok? Para evitar, então, essa dor de cabeça. E, por fim, estou com dúvida em fazer a minha referência bibliográfica, não se desespere. Nós utilizamos a metodologia bem bonitinha quanto às normas da ABNT, ok? E já vá organizando, então, todo esse material, que eu vou trazer algumas dicas para vocês de como fazer. Pessoal, outra coisa extremamente importante, essas folhinhas aqui, ó, essas duas apenas, elas trazem uma quantidade, né, bem bacana de termos conectores. Ah, eu não sei como iniciar o parágrafo, eu não sei se está em consonância o meu parágrafo anterior com o novo. Ah, eu quero dar um ponto final aqui nesse parágrafo, quero continuar falando ainda sobre o mesmo tema. Então, aqui tem algumas dicas para esses termos conectores que são preciosíssimos e devem fazer parte da vida acadêmica de vocês. Não só para escrita de artigo, não só lá para a fase final do TCC, não só para a prática de pesquisa, mas tudo que vocês vierem a escrever, utilizem, viciem nos termos conectores. Isso vai auxiliar você a ampliar o teu vocabulário, qualificar a tua escrita e demonstrar cientificidade, porque você está pesquisando também para organizar o teu trabalho acadêmico. E agora, nós vamos começar essa parte, ou melhor, essa segunda parte dos materiais, dos referenciais teóricos. Estão preparados? Entenderam exatamente como que tem que fazer? Gostaram desse material?